Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa primeira aula aqui sobre diagonalização de transformações lineares. Eu vou pedir desculpa aí em relação a tossir, né? Porque eu tô gripado e, enfim, vai ser inevitável aqui algumas tosses aqui para a gente completar aqui as aulas do curso, tá bom? Então, eventualmente, durante a gravação, vai haver algumas tosses. E essa é a razão de que na aula, segunda-feira, a gente não teve aula, tá bom? Muito bem. Na aula de hoje a gente vai tratar do problema de diagonalização de transformações lineares. Né? Antes de eu começar dessa parte de diagonalização de transformações lineares, vamos resumir o que a gente viu até agora. Né? Nessa última parte do curso a gente viu o problema de você encontrar autovalores e autovetores. Né? E como é que você faz isso? Você faz isso via o polinômio característico. Né? O polinômio característico, deixa eu colocar aqui, é um algoritmo, né? Que você calcula deixa eu colocar aqui é melhor, né? Que você calcula as raízes, né? As raízes do determinante, né? Da matriz aumentada, né? E as raízes desse polinômio são os autovalores. E para cada autovalor você resolve sistemas lineares e calcula os autovetores associados a esses autovalores. E aí você tem os conjuntos de autovetores associados a cada autovalor. Né? Então, isso aí, a gente faz isso via o polinômio característico. Né? As raízes do polinômio característico, as raízes reais do polinômio característico, são os autovalores da sua matriz ou da sua transformação linear. Muito bem, associado a isso é um algoritmo, né, que a gente viu exaustivamente. Associado a isso, você tem o conceito de multiplicidade algébrica e multiplicidade geométrica. Né? A multiplicidade algébrica é de um alto valor é o número de vezes o que essa raiz, que esse alto valor, né, que é a raiz do polinômio característico, é o número de vezes que esta raiz aparece, né, como raiz no polinômio característico. Ou seja, a gente diz que um alto valor tem multiplicidade algébrica n se lambda aparece como raiz do polinômio característico n vezes. Tá certo? E a multiplicidade geométrica é a dimensão do subespaço de autovetores associados a este alto valor. Então você tem a multiplicidade algébrica e a multiplicidade geométrica. Na aula passada eu terminei a aula explicando com detalhes os exemplos que a gente fez em relação a essa multiplicidade algébrica e geométrica. Muito bem, nessa aula de hoje eu vou introduzir o conceito de diagonalização de transformações lineares. Tá certo? Muito bem, numa das aulas passadas, deixa eu voltar aqui, a gente tinha, né, aqui, esse é o exemplo, né, uma matriz diagonal, e essa matriz diagonal é a matriz A, e eu expliquei para vocês que se você tem uma matriz diagonal, a diagonal principal é formada pelos autovalores da sua matriz. Né? Isso aqui é óbvio porque quando você calcula, faz a multiplicação da matriz A, né, pelos elementos da sua base, né, aqui vamos supor que a base é canônica, né, você tem que os elementos da diagonal principal são autovalores de A. No certo sentido, na diagonalização de transformações lineares é essencialmente você achar uma representação da transformação linear numa certa base, que a matriz dessa transformação seja diagonal. Bom, vamos voltar aqui.
Então o que a gente está querendo, né? Qual é o nosso objetivo? O objetivo é o seguinte: você já tem uma transformação linear. O objetivo agora é encontrar uma base beta do seu espaço vetorial, tal que a matriz de transformação linear nesta base seja uma matriz diagonal. O exemplo típico é aquele que eu acabei de colocar aqui no slide nas aulas passadas, né? Porque se essa matriz for diagonal, é fácil calcular os autovalores e autovetores. Certo? Além disso, você representar uma transformação linear como uma matriz, você representar uma transformação linear via uma matriz diagonal é a forma mais simples de você representar uma transformação linear. Isso é importante do ponto de vista computacional. Em vários problemas em ciências que você precisa ter uma matriz enorme, uma transformação linear muito grande, e você precisa colocar isso no computador. Então você precisa realmente otimizar a informação. E a representação de uma transformação linear com uma matriz diagonal é a forma ótima de você reduzir informação, tá certo? Muito bem. O primeiro teorema é o seguinte: autovetores, para a gente resolver esse nosso objetivo, para a gente ir de encontro a esse nosso objetivo, eu vou comentar aqui alguns resultados importantes. O primeiro resultado é: autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Esse teorema é importante porque é o seguinte: ele nos dá como consequência o seguinte resultado. Se eu tenho um espaço vetorial com a dimensão n e T uma transformação linear que admite n autovalores distintos, então V admite uma base de autovetores. Né? Para provar esse corolário, se eu assumir que o teorema acima é verdade, é fácil. Por quê? Porque se eu tenho n autovalores distintos e a dimensão do meu espaço vetorial é n, para cada autovalor distinto eu tenho autovetores linearmente independentes. Né? Então eu tenho, sei lá, 4 autovalores distintos, eu posso coletar 4 autovetores e esse conjunto de 4 autovetores são automaticamente linearmente independentes. Claro que cada autovetor associado a um autovalor distinto. Bom, mas se eu tenho 4 autovetores linearmente independentes e a dimensão do meu espaço suponha 4, então eu tenho uma base. Isso segue da primeira parte do curso. Uma base de autovetores. E por que uma base de autovetores é importante? Por causa do seguinte, né? Vamos ver alguns exemplos. Considere T uma transformação linear de R2 para R2 dada por essa transformação aqui, cuja matriz na base canônica alfa é dada por isso aqui. A gente já viu no exemplo, esse exemplo em 2 aulas atrás, né, que essa transformação ela admite 2 autovalores distintos, 1 e menos 2. Pelo teorema acima, a gente sabe que o R2 admite uma base de autovetores. Né? Vamos pegar esses autovetores aqui. Nesse exemplo, a gente calculou que o subespaço de autovetores associados a 1 e a menos 2 são dados respectivamente por esses 2 subespaços de dimensão 1. Esse é o subespaço de autovetores associados a 1. E esse cara aqui, ele é o subespaço de autovetores associados a menos 2. Então eu vou pegar V1 como sendo esse cara, V2 como sendo 4 e 1. Né? E isso forma uma base, pelo teorema. Como a dimensão do meu espaço é 2, isso forma uma base de autovetores para essa transformação. Agora, qual é a importância de você ter uma base formada de autovetores? Repara o seguinte: eu vou pegar beta como sendo o autovetor V1 e V2, formado pelos 2 autovetores, e então beta vai ser formada por esses 2 autovetores aqui, certo? Qual a importância de você ter uma base de autovetores? É que a sua matriz escrita nesta base é uma matriz diagonal.
E a diagonal é formada pelos autovalores. Bom, essa matriz da transformação linear T na base beta, aqui são as coordenadas do vetor TV1. Ora, mas TV1 é autovalor do 1, né? Então TV1 é igual a 1V1. Então, 1 e 0. Essas são as coordenadas de T de V1. O V2 é autovalor de menos 2. Então, T de V2 é do menos 2 de V2. Logo, eu posso escrever T de V2, as coordenadas de T de V2 na base beta é 0 e menos 2. Então, como eu falei, a diagonal principal da matriz de transformação linear formada por autovetores é uma matriz diagonal, cuja diagonal principal é formada pelos autovalores associados a esses autovetores. Tá? Então essa é a importância de você ter uma base formada por autovetores da transformação. E como é que você sabe isso? Bem, como eu falei, se você tem um espaço vetorial de dimensão n e uma transformação linear com n autovalores distintos, você consegue uma base de autovetores associados a essa transformação, e aí a sua matriz a representação da matriz da transformação linear na base correspondente de autovetores vai ser uma matriz diagonal, e a diagonal principal é formada por autovalores. Então essa é a importância de você ter uma base de autovetores. Então, nosso objetivo, que é encontrar uma base beta de V tal que essa aqui seja uma matriz diagonal, ela está intrinsecamente relacionada com a sua capacidade de você encontrar autovetores, uma base de autovetores, uma base formada por autovetores da sua transformação linear. Próximo exemplo é um exemplo onde a condição de você ter n autovalores distintos, você tem um espaço vetorial de dimensão n. Se você encontra n autovalores distintos, você tem uma base de autovetores. Essa é uma condição suficiente, mas longe de ser necessária para você encontrar uma base de autovetores. O próximo exemplo mostra isso. Considere T uma transformação linear de R3 para R3. E essa matriz é escrita na base canônica. Esta matriz aqui 3x3. Isso aqui é uma transformação linear, é uma matriz que a gente viu nas aulas passadas. Por favor, olhem aí esse exemplo. E a gente viu o seguinte, essa matriz ela admite dois autovalores distintos, 3 e menos 1. Certo? 3 e menos 1. Note que aqui a gente não tem a dimensão do meu espaço vetorial é 3 e a gente não tem 3 autovalores distintos. A gente não tem 3 autovalores distintos. Certo? Deixa eu até voltar esse exemplo no ano passado. Deixa eu até encontrar aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que foi esse aqui, né? Exatamente, foi esse aqui. Nesse caso aqui, você tem dois autovalores distintos e o autovalor 3 ele é repetido. Ele tem multiplicidade algébrica 2. Ele aparece como raiz no polinômio característico duas vezes. Né? Então aqui eu tenho uma transformação linear de R3 para R3 e portanto eu não tenho 3 autovalores distintos. Mas mesmo assim eu afirmo que a gente consegue uma base de autovetores. Então deixa eu voltar aqui. Então aqui não temos 3 autovalores distintos. Esse autovalor aparece duas vezes como raiz, né? Portanto, eu tenho 2 autovalores distintos e a dimensão do meu espaço vetorial é 3. Portanto, eu não posso utilizar aquele critério de 3 autovalores distintos me dá uma base. Né? Mas, mesmo assim, eu afirmo que a gente consegue uma base de autovetores. Esse exemplo mostra que aquela condição não é necessária. É só suficiente para você achar uma base de autovetores. Qual condição? Essa condição aqui. Se eu tenho n autovalores distintos,
Então eu consigo uma base de autovetores quando a dimensão do meu espaço vetorial também é igual a n. Tá? Então isso aí é um critério suficiente, não é necessário você ter uma base de autovetores via esse critério aqui, de n autovalores distintos. Isso aqui é um exemplo disso. Tá? Então aqui eu tenho dois autovalores distintos e eu afirmo que eu consigo, mesmo assim eu consigo encontrar uma base de autovetores e cuja dimensão do meu espaço vetorial é 3. Por que isso é verdade? Olha só o seguinte, a gente viu na aula passada, né, que o autovalor 3 ele é gerado, o subespaço vetorial dos autovetores associados ao autovalor 3 ele é gerado por esses dois vetores aqui. O subespaço associado ao autovalor menos 1 ele é gerado por esse vetor 1, menos 5 quartos e 1. Certo? Então eu posso tomar como eu posso tomar V1 como sendo este vetor, V2 como sendo 0, 1 e 0 e V3 como sendo 4 menos 5 e 4. Esse vetor V3 está nesse subespaço aqui, gerado por esse subespaço vetorial aqui. Aqui tem um erro de digitação, pessoal, x podendo ser 0, tá certo? Não necessariamente x aqui. Eu coloquei aqui x real, né? Isso aqui é um erro de digitação. Porque isso aqui eu estou querendo que aqui seja um subespaço. Então, eu peguei três vetores. V1 como sendo esse vetor 1, 0, 0. V2 como sendo 0, 1 e 0. E V3 como sendo o vetor 4, menos 5 e 4, que pertence a esse subespaço vetorial. Certo? Então você percebe, né, que beta, V1, V2 e V3, ele é uma base de R3. Esses vetores aqui são formados pelos vetores da base canônica. E esse vetor aqui, 4 menos 5 e 4, claramente ele não é linearmente dependente dos outros dois. Né? Ou seja, beta é uma base para R3. Então, essa é uma base formada de autovetores e, portanto, a matriz de transformação linear calculada nesta base vai ser uma matriz diagonal, né? E formada pelos autovalores dessa transformação. Repare que aqui aparece 3 e 3, porque 3 tem multiplicidade algébrica 2. Né? Então ele aparece como duas vezes como raiz. Né? Então tanto V1 como V2 são autovetores, né? Do autovalor 3. Né? Então aqui então eu consigo representar a matriz de transformação linear como uma matriz diagonal. Bom, observação, note que o exemplo anterior ele sugere que se conseguirmos uma base formada de autovetores, então a matriz de transformação linear escrita nessa base será diagonal. Isso sempre é verdade, como isso eu já havia falado, porque você pega os elementos da base beta formada por autovetores e você observa que, por exemplo, T de V1 ele é lambda V1, lambda 1 V1, 0 em todas as outras coordenadas, porque ele é autovetor de lambda 1. T de V2 ele é 0 V1 mais lambda 2 V2, ele é autovetor do lambda 2, e assim por diante, e aí você consegue uma representação da transformação linear, da matriz de transformação linear na base beta como sendo uma matriz diagonal. Uma observação é de fato uma transformação linear admite uma base beta em relação a qual esta matriz na base beta é diagonal, se somente se beta é formado por autovetores de T. Então é super importante que a gente consiga achar uma base, né, de autovetores associados à transformação linear T. Isto sugere a seguinte definição. Considere T uma transformação linear. A gente diz que T vai ser diagonalizável se existe uma base de V
formada por autovetores de T. Então o nome é sugestivo, né? Diagonalizável significa que você consegue representar a matriz de transformação linear numa certa base como sendo uma matriz diagonal. E esta base necessariamente tem que ser uma base de autovetores da transformação linear T. Então os dois exemplos anteriores são exemplos de transformações lineares diagonalizáveis. Né? A gente diagonalizou a transformação linear. A transformação linear, nesse exemplo aqui, ela não era diagonal, né? Ou seja, na matriz da base canônica é uma matriz 3x3, mas a gente conseguiu achar uma base de autovetores e a matriz de transformação linear nessa base é uma matriz diagonal. Ok, pessoal, a gente vai acabar por aqui e a gente continua na aula que vem falando sobre transformações diagonalizáveis. Um abraço.